Sharenting. Esse é o tema do segundo episódio do podcast Entre Consultas, um podcast criado pela Nilo Franz Medicina Reprodutiva, que vai ao ar sempre 2 vezes ao mês, nas quintas-feiras, às 7 da noite, no Spotify e no canal do YouTube da Nilo Franz, tá? Hoje, então, com esse tema, eu trouxe 3 pessoas super especiais e porque o nosso podcast não tem barreiras geográficas, a gente está com a Aline, que está virtualmente conosco aqui através de uma call, vai estar com a gente contando a história dela. Mas também tem a doutora Carla Vigo, que é nossa parceira lá de Caxias do Sul, da minha cidade natal, e a Cláudia, que é a psicóloga da clínica Nilo Franz, que vai compartilhar aqui, junto com a gente, essa história, para a gente entender o que é sharenting, tá? Antes da gente falar sobre o que é sharenting, eu acho que a gente precisa falar sobre a jornada até chegar lá, a jornada da maternidade. E para isso, então, eu vou convidar a Aline, né, que hoje é influenciadora digital do perfil Mamãezices no Instagram, para contar um pouquinho da história dela sobre a maternidade, como ela chegou nesse momento de hoje. Comecei bem aos pouquinhos a compartilhar algumas coisas da minha maternidade lá no Close Friends, para poucos amigos. E o feedback, o retorno foi tão legal, sabe? Retorno, assim, tanto de amigas que já eram mães, né, e pessoas da minha família, quanto amigas que não eram mães ainda e que me diziam, nossa, mas a forma que eu compartilho traz uma leveza. E aí eu comecei a ter o desejo de compartilhar mais sobre a maternidade, sobre a vivência, sobre o tratamento de reprodução assistida, que eu acho que é uma coisa tão, assim, ainda aterrorizante para algumas pessoas, né? E a nossa experiência foi tão feliz, foi tão legal, assim, então falar sobre os pilares, que coisas a gente buscou, que coisas nos ajudaram, né, a viver essa jornada do tratamento também de forma mais leve. E aí foi muitas amigas me escrevendo, algumas diziam, tu tinha que escrever um livro, compartilha isso com mais pessoas. Sinceramente, eu resisti um pouco no início. Primeiro que eu tinha muito medo, e a gente vai falar disso depois, do ambiente da internet mesmo, né? Do julgamento com o meu maternário, de coisas que poderiam vir, assim, me deixar, assim, fragilizada, enfim. Mas também eu pensava assim, cara, quem sou eu na fila do pão para falar sobre maternidade, né? Recém eu tive uma filha, mas quando a Alice fez 1 ano, assim, eu tive muita vontade e eu tava na praia, assim, não faço, e uma amiga me mandou uma mensagem para me contar que estava grávida. Ela ainda não tinha contado para ninguém, mas que ela queria que eu soubesse, porque eu tinha inspirado muito ela a perder uns medos que ela tinha da maternidade. Daí eu falei, tá, Universo, já entendi. Vamos criar esse perfil aí, vamos fazer, né? E olha, tem sido, claro, né, meu perfil ainda é um perfil pequeno, assim, eu até digo, assim, que é uma comunidade, assim, de acolhimento, sabe? Foi uma grata surpresa, eu me senti muitas vezes muito acolhida e sei que pude também acolher e compartilhar informações importantes, tanto com tentantes, gestantes, quanto com mães. Então, a Mamãezices, eu costumo dizer isso, assim, que ali é um espaço de acolher, assim, porque o que eu descobri é que, com relação à maternidade, a gente precisa dos especialistas para coisas técnicas, coisas médicas, né? Mas que quando se trata do dia a dia da maternidade, a gente não quer um especialista, a gente quer alguém que nos acolha, né? Que nos ouça, que te diga tá tudo certo, isso é normal, tu não tá fazendo nada errado, né? Então, foi assim que rolou a minha jornada de maternidade e que o Mamãezices nasceu também. Muito legal, assim, quando tu trouxe a questão de comunidade, né, de gerar uma comunidade, eu acho que é bem isso, né, vou dar um exemplo, eu trabalho desde 2018 com reprodução humana, com marketing de reprodução humana, e no início, a gente não tinha pessoas falando sobre isso, e o que eu mais queria, assim, mas por que um paciente não quer falar, por que ele não quer compartilhar sua jornada, isso seria tão legal, seria tão interessante, ajudaria tantas pessoas, esse senso de comunidade que muitas vezes a pessoa que tem um diagnóstico de infertilidade não tem, né? Eu acho que a Cláudia pode falar um pouco sobre isso. É aquela coisa de solidão, só acontece comigo. E quando a gente vê que existem mais pessoas que passam por isso e que elas estão compartilhando as suas histórias, é uma comunidade que gera, né? Sim. Né, Cláudia? Eu estava ouvindo a fala dela e me chamou a atenção isso, do não ser o profissional, do querer que a tua amiga te conte, porque a tua amiga tem essa experiência, tem a vivência, não é um profissional que está lá te dizendo tecnicamente o que tu vai passar, o que tu vai sentir, né? O que a pessoa quer é alguém que tenha vivenciado a mesma coisa que ela está vivendo, e principalmente com resultado positivo, como foi o caso dele. Então, eu acho que
eu vou dizer uma coisa que a minha avó dizia muito isso. Eu dizia, pá, o meu filho não dormia quando era pequeno. E as minhas amigas, mas o meu dorme. E a minha avó dizia, bem-te junto. Porque assim, tipo, como que o meu não faz isso, né? E eu queria ter a mesma experiência. Queria que alguém me dissesse, o meu também não dorme. Porque me confortaria isso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente precisa de trocas. E eu digo sempre essa frase, é uma frase clássica da reprodução humana, na área da psicologia, que os pacientes se sentem inférteis no mundo que lhes parece fértil. Então, tu acha que todo mundo está grávida facilmente. E eu acho que isso é uma coisa super forte, assim. É a dor maior do paciente. Ele achar que ele está sozinho nesse grande mundo e nessa grande solidão. E ele não está. E também colocar ele como protagonista, né? E essas pessoas que estão no Instagram falando mostram isso. O protagonista do tratamento é o paciente, a história é deles, né? E a gente tem uma médica aqui que vai falar um pouquinho nessa questão do protagonismo no tratamento. Como é que é, né? Enxergar, assim, os pacientes como protagonistas, falando sobre seus tratamentos, né? É uma coisa que às vezes a gente vê só o médico falando no Instagram e a gente agora tem pacientes, conseguimos utilizar conteúdo, né, a favor da informação. Como é que é o médico vendo o protagonismo para o paciente, não tanto para ele, né? Como é que é? Olha, é realmente, primeiro, muito comum a gente ter, como a Cláudia disse, vocês estão trazendo, o paciente achar que é a única no mundo que está passando pela dificuldade para engravidar, né? É isso aí, tá todo mundo grávida, é só comigo que acontece. Aí engravida alguém da família, uma cunhada, criada. A pessoa que nunca queria ter filho, daí... É isso aí. E, ao mesmo tempo, né, ter pacientes, Aline, como tu, que sim, todas vão chegar com uma frustração. Quem que planeja ter dificuldade para engravidar? Ninguém. Então, ter frustração, ansiedade é parte do pacote. Todos os pacientes vão trazer. Mas pacientes como tu, Aline, que confiam e que, assim, apesar das dificuldades, tá junto, tá trilhando, a gente sabe que dá certo. É só a gente achar o caminho adequado, mas realmente faz muita diferença. Então, ter uma paciente que eu vi tratar como tu, falando para outros pacientes, é muito bom, porque é aquela paciente que é um bom exemplo de que realmente precisa confiar, tem que confiar no médico, tem que confiar no método, e junto com a frustração que vem ter esse otimismo, né, de ir atrás e realmente acreditar que as coisas vão dar certo. Então, eu sempre digo que dizer que a ansiedade atrapalha para engravidar é a mesma coisa que colocar um peso nas costas da paciente. Porque quem que não vai estar ansiosa nesse cenário? Todo mundo vai estar, é absolutamente normal. Mas saber que, enfim, tem caminhos, as chances de dar certo são muito grandes, ter boas referências, bons exemplos, faz toda a diferença. Porque a gente tem alguns maus exemplos na internet também, né? Então, para tudo, né? É isso também. Então, eu fico muito feliz mesmo, Aline, de ter uma pessoa como tu compartilhando, que para mim é um grande exemplo de como as pessoas deviam se comportar internamente, talvez mesmo, como tu tenha falado, para que as coisas deem certo. E vocês utilizam no atendimento de vocês exemplos? Quem sabe tu segue fulano, dá uma olhadinha. Eu sei que tu faz, né? Faço, eu acho super importante, porque é aquilo que a gente estava falando antes, é a maneira que a pessoa tem de compreender a sua dor, o seu sofrimento. Eu acho que não tem... o que a Carla falou, eu concordo plenamente e odeio. Eu, como psicóloga, detesto quando eu escuto assim, relaxa. Não diz pra pessoa relaxa. Como é que tu vai relaxar? Tu nasceu brincando de boneca, esperando a hora de ser mãe, e aí no dia que tu recebe uma notícia que tu não vai poder ser mãe de forma natural, relaxa? Não, né? E como é que tu falou... Tu disse, não, tu não falou relaxa, tu falou uma outra palavra que é... Agora Não ficar ansiosa. É ansiedade. Ansiedade. Qual mulher não fica ansiosa por qualquer outra coisa que não seja gestação? A gente está sempre ansiosa. Isso não tem como tirar isso do ser humano, né? Da mulher, principalmente.
E uma mulher, quando engravida ao natural, ela também tem ansiedade, ela também tem medos, né? Não só a pessoa que passa pelo tratamento. E eu acho que isso tem que estar sempre em alerta. As mulheres têm que compreender. É compreender, não é relaxar, não é desestressar, é compreender. Quando tu compreende, passa de uma forma mais delicada pelo processo, menos doída. Então, acho que a contribuição da Aline é essa, né? Mostrar para as pessoas como que ela viveu isso. Né? O que eu acho, acredito bem, que é bem importante, que foi algo que eu até coloquei no meu relato da minha jornada de tentante, é que a pessoa busque, eu até chamei assim de comitê de saúde, sabe? E que dentro desse comitê de saúde tem que ter alguém responsável pela tua saúde mental, né? Pela tua saúde espiritual, independente de doutrina, né? Daquilo que faz o teu coração se encher de fé, enfim. Por quê? O que acontece geralmente, né? O casal, seja homem e mulher, duas mulheres, dois homens, enfim, ele vai se fechar ali para fazer esse tratamento, e claro que a jornada é incerta, né? Então, se fica só os dois, é muito pesado, né? Para um tem que estar o tempo inteiro. É lógico que a gente vai dar suporte um para o outro, mas fica muito pesada a carga. Então, assim, eu, por exemplo, encontrei para mim um ambiente que me fez muito bem, que foi o estudo metafísico. Outras pessoas terão, mas assim, buscar essa ajuda espiritual, essa ajuda emocional, psicológica, eu tenho certeza, eu afirmo assim, sem nenhuma dúvida, que isso fez toda a diferença no sucesso do nosso tratamento. Porque é óbvio que a gente tem medo, né? É óbvio. Tem até um meme na internet que diz, né? Não existe um exemplo na história da humanidade de pessoa que ouviu relaxa e relaxou, né? Ou não fica ansiosa e não ficou. Não é isso que nos ajuda, né? É humano ficar ansioso, é humano ficar preocupado, é humano ficar frustrado. Eu acredito que uma das coisas que faz com que as pessoas tenham tanto receio em falar sobre a necessidade de um tratamento de reprodução humana é que tu tem aquela sensação de que tu falhou, de que uma coisa que é tão básica, né, do ser humano, que é reproduzir, tu não conseguiu. E é isso que eu gosto muito de falar, cara, não tem nada a ver, isso aí é estilo de vida, são outros tempos, é um monte de coisa que influencia, né, a mulher que foi atrás aí da sua realização profissional e acabou muitas vezes deixando para ter o bebê mais tarde. Então, cara, que bom que existe a ciência, que bom que a gente tem recursos, né? Eu penso quantas mulheres há 40, 50 anos atrás não puderam realizar esse sonho de ser mãe porque a ciência não estava evoluída ainda o suficiente para ajudar, sabe? Eu sempre afirmo, é seguro avançar com a ciência, gente, vai, segue em frente, sabe? Então, procurar, eu acho, esse apoio emocional e espiritual, energético, como a pessoa quiser chamar, enfim, é fundamental para que a carga se torne mais leve e que para que nos momentos de preocupação, de frustração que virão, né, independente do sucesso do tratamento ser curto ou longo, a gente tenha ferramentas. Assim, eu não esqueço um dia que para mim é inesquecível, que a gente já estava na fase de preparo do endométrio, então assim, já estava bem no fim, já tinha passado por outras etapas, e o meu endométrio escamou, assim, tipo, sacramento. E aí a doutora Carla disse, não, vamos cancelar, eu não vou transferir o embrião assim, eu já vi como é que o teu endométrio pode ficar bom, enfim. Nesse dia, eu e o Douglas, assim, nós voltamos para casa mudos dentro do carro, assim, mudos, era uma frustração, assim, porque, gente, eu não acredito, né? Agora que tava tudo certo. E aí, assim, eu me permiti sentir aquela frustração naquele momento, porque acho também que é muito importante, né? Os sentimentos todos são válidos, então senti. Quando eu cheguei em casa, eu me conectei, fiz a minha meditação e eu disse, meu Deus, tá faltando o quê? Me mostra o que falta, que eu vou obedecer, tá tudo certo. Então, assim, e aí recebi meus sinais depois, fiz o que tinha que fazer, e graças a Deus, quando a gente fez a segunda protocolo lá do preparo, deu tudo certo. O que eu quero dizer com isso? Assim, que a gente não pode também ignorar os nossos sentimentos, né? Eu acho que tem que elaborar, e aí entra a importância do suporte, e que também, mas que também a gente encontre ali, né, um caminho para não perder a esperança, para se manter positivo. Nós tínhamos uma regra que tentar obedecer a nossa médica, assim. Então, assim, na dúvida, o que a doutora Carla está dizendo, a gente vai obedecer. Mas sempre com o coração muito leve, assim, e muito vinculado na nossa fé, que, assim, cara, tava tudo, né, a gente estava fazendo todo o possível, muita conexão com o bebê, eu conversava o tempo inteiro com a minha filha, que ainda não sabia que era filha, né, o tempo inteiro dentro de casa, fazia um bolo e dizia, olha que cheirinho bom, e quando tu vier pra cá, mamãe, vou fazer bolinho pra ti. Botava a mão na barriga, era pandemia, né, quando eu fiz, então, assim, uma atmosfera de muito medo, assim,
Eu dizia, tá tudo certo, tu tá em segurança, o papai e a mamãe tem como te proteger. Então, assim, eu acho que cada um, né, vai encontrar o seu caminho de se apaziguar, da sua fé. Mas eu recomendo muito, muito, muito assim. Buscou a clínica, já busca o seu comitê de saúde, né? Sua nutricionista, sua psicóloga, ou a terapia alternativa que quiser, enfim. Porque certamente a jornada se torna mais leve. E se tornando mais leve, muito provavelmente mais sucesso, né? É verdade. Compartilhando suas histórias mais ainda, né? Fica leve para quem sobre isso, né? E vai buscar em alguém que passou pela mesma coisa. E é muito legal compartilhar nas redes sociais as suas jornadas, mas também é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente sabe hoje, a internet, ela é um local fértil para muita coisa dar certo, mas também é uma arma para muita coisa dar errado, né? Então, a responsabilidade, na minha opinião, né, que trabalho com isso, é o primordial, né? E a gente sabe que não é todo mundo que tem, né? Não é todo mundo que entende a rede social como uma ferramenta, né, de fazer o bem e também de fazer o mal. E esse movimento de sharing, que é o que a gente vai entrar agora, tem todas essas nuances, né? Do que é bacana e do que não é, né? Do que é exagerado e do que não é. Não existe uma receita, né, propriamente disso, do que é bom, o que é ruim. A gente sabe o que viraliza, o que não viraliza. Vale a pena viralizar? Não vale, né? Quando a gente fala sobre saúde, sobre reprodução assistida principalmente, né? A gente tem uma série de regras, né, do CODAME, agora, né, puxando o peixe pro meu lado aqui, uma série de regras do que a gente não pode fazer, o que a gente não pode expor, né? E muitas vezes a gente fica assim, poxa, mas eu não posso mostrar a paciente, eu não posso fazer isso. Não pode, e eu concordo que precisam existir regras, precisam existir diretrizes para que as coisas não saiam, né, de um eixo aceitável e bacana, né? Porque a gente sabe que sai, né? A gente convive na internet, a gente sabe o que tem ali, né? E existem pessoas que compartilham as suas jornadas e exageram um pouco, na minha opinião, né? Tem uma série de exemplos, né? Há pouco tempo atrás, a gente não tinha pessoas falando sobre maternidade, sobre suas jornadas. Esse movimento de sharing veio para isso, e muito focado também nas crianças, né? Na exposição das crianças. Hoje a gente tem crianças que nem nasceram e já tem o seu arroba guardado. Então a mãe tá grávida e já tem o arroba, né? Arroba fulaninho. Não, eu vou guardar o arroba, porque quando a criança nascer, né? Ou elas criam ali uma imagem dentro daquela criança de ser uma influenciadora. Isso tem alguns riscos, né? Eu queria falar um pouquinho de você sobre isso, porque, tudo bem, existe aquela mãe falando sobre a sua jornada, ela tá falando sobre a jornada dela, mas aquela criança, até então, né, ela não tem escolha, né? E será que ela escolheria estar na rede social, né? Eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, né? Talvez a Cláudia... Vai, Cláudia, fala! Tô me coçando para falar. Porque, na verdade, quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu não nasci nessa época da rede social, né? Nasci muito antes. Meu filho nasceu na rede social, mas não tanto assim como, né? Já tem 25, quase 26 anos. Então, nós não vivemos isso. E a minha área é infertilidade. Eu pensei, o que eu vou falar ali, né? Mas aí fiquei pensando, e pensei no termo, pensei na parentalidade, que é um cuidado, né? Diferente de paternidade, que é um cuidado, um cuidador de uma criança. Parentalidade é alguém que cuida, né? Então, nós estamos usando uma palavra de alguém que cuida, então a intenção deve ser essa, né? Uhum. Mas até onde tu cuida? E aí fiquei me perguntando mil coisas, e não vou deixar de falar que a Madu me pediu, porque conversando sobre esse assunto, eu fiquei pensando assim, essas redes sociais, isso que acontece hoje, eu acho que é mais ou menos o que acontecia na minha época. Só que na minha época era na pracinha. Eu levava meu filho para a pracinha. A gente não tinha rede social. Eu não tinha com quem dividir isso. Então eu levava meu filho para a pracinha, tinha os amiguinhos da pracinha, as mães da pracinha, e nós trocávamos as informações ali. E acabava ali, era 2 horas de pracinha, ia embora e acabou. E uma conversa ou outra, ou num almoço, ou num jantar, e a gente trazia esses assuntos à tona. E ponto. Então, assim, mas o cuidado que eu tinha quando eu levava o meu filho na praça, e eu levava o filho na praça, ou o máximo era a babá que podia levar na praça, eu tinha que ter o cuidado
com as pessoas que estavam no entorno, né? Uhum. Quem vai estar lá? Né? Pode ter um abusador? Era esse nosso medo, né? Mas eu estava de olho e eu sabia que aquela pessoa que estava ali olhando meu filho poderia ser uma pessoa de risco. E eu recolhia. E me lembro também de já ter chamado na praça um policial porque a gente tinha uma pessoa estranha. Era isso, era o máximo que a gente vivenciava, né? Então eu fico hoje, porque não é o meu meio, né? Eu fico um pouco assustada, um pouco preocupada. Vejo que é bacana, que tem coisa. Eu acho que é muito do limite, né? Até onde uma mãe vai, até onde ela leva essa criança. E é o que tu fala. A mãe está se expondo. Será que essa criança quer se expor? Não sei, eu não vou aqui fazer nenhuma crítica, mas eu queria entender muito o limite de até onde essa criança pode ir nessas redes sociais, até onde essa mãe leva. Isso é muito, muito pessoal, muito íntimo, mas eu tenho um pouco de preocupação, assim, né? Que acho que dá pra gente explorar aqui esse assunto. Sim, as crianças, existem crianças que nasceram e já se tornaram influenciadores, já são mini influenciadores. Então, tu conhece aquela criança, né, a hora que ela acorda, né, a hora que ela mama, os mêsversários agora, cada mêsversário tem um tema, né, aniversários, assim, astronômicos, com convites de R$2.000, umas coisas absurdas, né, e aquela criança, ela começa a viver naquele meio, né. Tem um exemplo super recente agora, né, não sei se vocês sabem, tem uma influenciadora, Vanessa Lopes, ela é uma menina que eu sinceramente não conhecia, que ela nasceu no meio da rede social, desde criança, os pais são influenciadores, e ela foi inserida nesse meio, e ela foi pro Big Brother, né, ela foi fazer né, foi se inserida lá dentro. Que idade ela tem? Ela tem 20 anos, 19, 20 anos, por aí, super jovem. E ela foi pro Big Brother. Ela se criou no meio das redes sociais, do TikTok, Instagram e etc. E ela entrou no Big Brother e ela teve um surto dissociativo, assim, um surto psicótico dentro do Big Brother, diagnosticado pelo psiquiatra dela depois, né? Porque ela tava dissociando dentro do reality. Ela tava achando que as pessoas estavam lá numa narrativa para perseguir ela. Então, é muito ruim de ver, é desconfortável de ver esse tipo de coisa. E depois, então, ela desistiu do programa, apareceu depois de um tempo, com esse diagnóstico do psiquiatra, dizendo que ela tinha tido esse surto psicótico. E aí a gente começa a se perguntar, ela vive nas redes sociais, né? Ela tá sempre no celular, gravando vídeos, ela tem aquele mundo dela, onde ela é idealizada, onde ela é endeusada, e ela foi para um lugar onde ela não tem acesso à rede social, onde ela tá dividindo as narrativas de protagonismo com outras pessoas, e talvez por isso ela tenha, né, se dissociado de uma forma, né, geral. E aí começa a entender um pouquinho dos perigos da internet, né, de tu tá vivendo aquela realidade virtual, e talvez a tua realidade, na tua vida, não é aquilo, né, talvez tu não tenha nem identidade se não é fora do mundo virtual, né. Isso é muito perigoso, né, essas coisas que a gente não pensa no dia a dia, na hora que a gente vai fazer um post, na hora que a gente vai, talvez, até nós mesmos divulgar o lugar que a gente tá, né? A gente não pensa nesses perigos. Ué, será que alguém não vem me perseguir? Não vai saber onde é que eu tô? A gente não pensa nisso, a gente pensa em compartilhar aquele momento, mas o que tá por trás a gente não se dá conta, né? Eu acho que tu falou uma coisa que voltaria um pouquinho, que é essa divisão do mundo real e virtual, né? Claro que para hoje, para essa geração, esse mundo virtual não é virtual, é real. Mas quando tu desliga essa câmera, quando tu desliga isso, o que acontece? Isso é que eu fico me perguntando. Por exemplo, quando tu pega uma menina dessas de 20 anos, até onde ela sustenta e aguenta o mundo fora da realidade, né? O quão ela aguenta as frustrações da vida real, a vida como ela é de verdade. Não teve essas ferramentas, não foi trabalhada essas ferramentas nela. Porque ela começou desde pequena? Desde pequena. E os pais são influenciadores também, né? Então é um casal, né, que fala sobre vida fitness, faz dancinha, todas aquelas coisas. Então ela foi... O mundo dela é aquilo. E o nome que tu tá me dizendo, os pais são influenciadores, me faz pensar que influência eles deram para essa menina quando criança, né? O que eles criaram? Porque dentro da reprodução eu sempre penso isso. E pergunto para os pacientes. E não peço resposta, eu peço que levem para pensar.
Por que tu quer ter um filho? Uhum. Né? Qual é o motivo? Né? No meio de uma conversa, entra isso. Então, qual é a tua intenção? É tu ter um troféu? O que tu quer? Então, acho que é importante também as pessoas pensarem, né? Então, a gente vai começar desde pequenininho. Fazer uma criança dessas, tem que dar conta. E eu falei para vocês que eu ia brincar e vou brincar, porque aqui é para isso, né? Isso aí. Eu não fiz minha unha ontem, não deu tempo. E eu pensei, meu Deus, Tá me encanando com isso desde segunda-feira. Desde segunda-feira. sim, eu não tive tempo, não deu. Vão me olhar nas câmeras com um pedaço de unha faltando. Eu sou uma pessoa de 60 anos, psicóloga. Eu tô preocupada com isso. O que fica uma criança de 10, de 7, de 2, de 3, de 15, de 20? Que é uma menina. Quanto será que ela aguenta uma crítica negativa dela? Que vai ter, né? Muitas? Nossa, a internet é terra de ninguém, né? A internet... Sabe que eu acho que tem muitas coisas do que tu falaste que eu concordo, assim. Primeiro, é o porquê. Quer dizer, a Aline, quando falou que pensou numa mãezice, eu tô transbordando de amor. Exato. As pessoas estão dizendo que isso é importante para elas. Quer dizer, por que eu tô fazendo isso? Não é para que todo mundo pense que minha vida é perfeita. Não, tu pensou, refletiu, esperou e colocou porque viu que aquilo estava fazendo bem. Tá fazendo um serviço. Quantos pensam isso, né? Então vão muitos indo no piloto automático, como em tudo na vida, e daqui a pouco confundem. E isso vale para todo mundo, né? Quantos não confundem a vida da rede social com a vida aí fora? É o pessoal que não aguenta mais um não, é o pessoal que não aguenta mais uma crítica. É uma sociedade que está realmente muito preocupante esse contato com as coisas reais, porque está só vivendo através da rede social sem pensar, sem se perguntar absolutamente nada. Então, esse sharing que presta serviço, bom, eu acho que é fantástico, porque daqui a pouco a mulher está se sentindo sozinha, tem um lugar onde ela se sente acolhida. Daqui a pouco ela está em dúvida, mas quais será que são os perrengues que eu vou passar? Tem alguém que me ajuda a pensar também, porque é muito vivencial, né? Não tem o profissional, às vezes, que vai poder te trazer a vivência como alguém que está vivendo isso. Então, isso eu acho que tem muito valor, né? Realmente pensar e ajudar os demais através dessa exposição das crianças e da vida em geral. E tu trouxe duas coisas, né, que eu concordo. Primeiro, tem pessoas que transformam aquela criança em um produto, porque querendo ou não, vamos, né, trabalhar com o Instagram é uma profissão, então as marcas procuram, tu começa a ter uma renda através daquela criança, né, então aquela criança se torna um produto, né, da tua família, e também a questão de que compartilhar coisa é viciante, quanto mais tu compartilha, mais tu quer compartilhar, né, mais tu quer fazer, então tu começa com uma coisinha pequena, depois tu vê que as pessoas gostaram, vou mostrar mais um pouquinho. E chega no momento que exacerba, né? Chega no momento onde tu tá vivendo para criar conteúdo. E criar conteúdo que muitas vezes romantiza a maternidade, né? Mostram só o bebezinho limpinho, né? Com a roupinha limpa, mas o perrengue, acho que inclusive não é nem a mãe que tá passando, né? Ela tá só preocupada em fazer aquele post. Lembrei agora de um tempo atrás, tem uma outra influenciadora que tem um filho boca rosa, ela é Bianca, ela é de maquiagem e tal, uma baita influenciadora, e vazou na internet o planejamento de conteúdo dela. E ela tinha acabado de ganhar o bebê dela, e no planejamento de conteúdo dela tava assim, postar fulaninho, que é o filho dela, comendo. Postar troca de fralda do fulaninho. Então, veja como se tornou um produto daquela mulher, aquela criança. Não tá natural, né? Não tá natural. Dentro de um planejamento, ela entrou com esse conteúdo da criança. Eu até para compartilhar um pouquinho, assim, porque para mim tem duas coisas diferentes, tá? Uma é o compartilhar da maternidade, no meu caso, ou da parentalidade, ou enfim, se for a família, né, o contexto. E outra coisa é o uso das crianças e adolescentes usando rede social. Então, eu vou falar como que eu estabeleço lá em casa as regras para o uso da nossa família e da nossa vida nas redes sociais. A premissa básica da minha vida hoje é que nada é mais importante que a minha relação com a minha filha. Todas as outras coisas vêm depois disso. Qualquer decisão, qualquer coisa.
tá? E com relação às redes sociais também é assim. Então, o Mamães Isis é um perfil que eu criei para partilhar a maternidade, desde a minha jornada de tentante até a maternidade. E a Alice, que é a estrela principal dessa maternidade, eventualmente ela tá ali, tá? Considerando que hoje ela ainda não entende o que está acontecendo e nem tem ainda entendimento para decidir se ela quer estar ali, eu criei algumas regras que eu entendo que são para proteger, tá? Então, assim, o mundo nas redes sociais, o boom, isso é muito novo, né? Se a gente pegar, assim, esse boom mesmo, deve ter 10 anos, aí 11, talvez. Então, tudo é muito novo. Para a sociedade, as pessoas estão aprendendo, né, a conviver na internet. E até para as próprias regras, diretrizes, leis. Então, algumas plataformas, por exemplo, o YouTube é muito mais rígido com relação à autoria de imagem. O Instagram, tu tem que fazer 1 milhão de denúncias para eles prestarem atenção em alguma coisa, né? Então, tudo é muito novo. Considerando que tudo é muito novo, eu prefiro me proteger de algumas formas. Então, eu criei algumas coisas que eu entendo que podem protegê-la enquanto ela não pode. Por exemplo, eu jamais vou postar minha filha sem roupinha. Eu não posto ela em momentos de fragilidade, se ela tá chorando, se ela tá com birra. Assim, nada que eu pense que se eu ficaria constrangida, por que eu vou expor a minha filha, né? Então, eu não posto essas coisas. Eu procuro sempre ter cuidado com relação à localização e tal. Eu, geralmente não posto na hora em que eu estou lá. Então, por exemplo, ela tem aulinha de música X dia por semana. Eu sempre posto ela na aulinha de música, mas eu posto fora de horário, assim, fora de contexto, né? Porque realmente é perigoso que as pessoas conheçam a tua rotina. Hoje eu moro no interior, né? Como eu disse, meu perfil é pequeno, mas são cuidados que eu já procuro tomar, tá? E agora ela não entende ainda o que são redes sociais, mas, por exemplo, ela já começou a entender se entender na câmera, isso é super exibida, se ela gosta de se ver, de se olhar, a autoestima tá bombando. Mas tem momentos que ela já me diz que não quer. E aí eu, na mesma hora, eu desligo o telefone, às vezes nem é para as redes sociais, né? Minha família mora longe, então às vezes é para mandar pra tia, enfim, mas se ela não quer, eu automaticamente desligo e digo para ela que não tem problema, tá? Então, são algumas coisas assim que eu pensei, eu até anotei aqui algumas coisas que eu queria falar. Outra coisa, com relação ao uso indevido da imagem das crianças, né, na internet. Então, assim, é óbvio que, assim, tá na internet a imagem de qualquer uma de nós, inclusive das crianças. Sim, infelizmente as pessoas podem fazer mau uso, né? Desde uma coisa simples de pegar e criar um meme até uma coisa absurda, né? Deep Web, Dark Web, enfim. E o que a gente pode fazer com relação a isso quando sabe ir atrás dos direitos, reclamar, processar, enfim. Mas realmente, assim, infelizmente, a gente ainda tá muito limitado, né? Com relação a isso. O que eu gosto de comentar é o seguinte: se tu não consegue nem pensar nisso, se isso é extremamente perturbador pra ti, se tu acha que tu não vai dormir de noite, de verdade, então é melhor não compartilhar imagens, né, das crianças, assim. Eu procuro tomar esses cuidados de preservá-la, né, ficar atenta se pode ter algum uso indevido, e tocar, assim, né, enquanto ela permite. Quando ela ficar maior e ela tiver um entendimento, se ela me disser que ela não quer, eu sei que tem uma fase, né, que as crianças já ficam mais envergonhadas, não quer que mostre, enfim. Então, assim, a vontade dela impera, né, e com relação até a você falou ali, acho bem legal falar sobre isso, né? Ao romantismo da maternidade. Uma das coisas que me fez criar o perfil, que acho que foi um dos meus primeiros textos, assim, que bombou, até jornalistas compartilharam ele, enfim, que foi uma reflexão que eu trouxe sobre a maternidade, afinal, é romantismo ou é terrorismo? Porque eu achei que estava muito, sabe, polarizado, assim. Então, ou eram só as mães covardes da poltrona de amamentação com uma luz, né, dando um mamazinho ali, ou era só, mordia a língua, terrorismo e tal. E eu acredito que a maternidade, assim como a vida, ela não é uma coisa ou outra, né? Na verdade, as coisas vão acontecendo todas ao mesmo tempo, assim. No mesmo dia que tu tá feliz, realizado, agradecendo a Deus que tu teve teu filho, o bebê vai ter uma crise de choro interminável e tu vai pensar: Jesus amado, o que eu tô fazendo? O que tá acontecendo aqui? No mesmo dia que tu tá exausta, sem dormir, pensando que agora a tua vida é só isso, o bebezinho vai lá e dá aquele sorrisinho de cantinho, bota a mãozinha em ti, só agradece, né? Então, a minha busca, na minha partilha, é muito mostrar o caminho do meio, né? E dizer que, obviamente, a minha vida não é só aquele recorte ali, mas não significa que aqueles recortes não são verdadeiros, né? Que aqueles momentos de alegria e de emoção com a minha filha não são verdadeiros. Então, ao compartilhar, eu até a Cláudia deu o exemplo do sono, por exemplo, né?
a Alice é uma criança que ela faz muito poucos meses que eu estou dormindo a noite inteira. Então, o sono lá em casa sempre foi uma questão. E, por incrível que pareça, as pessoas que estavam próximas a mim, muito poucas me acolheram. E é bem isso que a Cláudia falou, sabe? Eu fui muito, assim, ouvi críticas, ouvi que eu tava enchendo ela de mania e e assim, ela com um sono super leve, acordava por tudo. E, por incrível que pareça, foi compartilhando essa jornada no meu perfil que eu recebi de muitas mães acolhimento, muitas mães que também estavam passando por isso, mesmo que aquilo apaziguou muito meu coração, né? Porque a privação de sono é uma coisa muito intensa, assim. Por enquanto, eu sei que eu terei outros desafios muito maiores, mas hoje, quando me perguntam qual foi o maior desafio da tua maternidade até agora, a privação de sono. Então, eu acho que o sharing, essa possibilidade da gente vir, da gente dizer que também está acontecendo aqui, né, que tá tudo bem, agora mesmo que eu tô passando pelos 2 anos, né, então, nossa, assim, tem dias que pensa, gente, mas não, o que aconteceu? De uma hora para outra, né, a fase de não, e daí alguém, daqui a pouco tu vê uma mãe compartilhando, assim, todo um dia que ela planejou e lascou tudo, daí tu pensa, não é só aqui em casa. Então, eu acho que o uso da tecnologia, o uso das redes sociais, o uso da internet, como tudo, ela depende de quem tá fazendo esse uso, né. Então, eu acredito que a gente que decide, né, por algum motivo, estar ali, deve procurar informação para fazer as coisas de uma maneira que lhe traga paz, assim, mas sempre, para mim, no centro de tudo isso é o respeito à minha relação com a minha filha, assim, sem dúvidas, sempre. Posso falar? Vai. É que tu falou uma coisa que eu acho que é super importante. Na realidade, a tua filha é protagonista da tua história, da tua vida. Ela não é protagonista da internet ou das outras pessoas. Do meu perfil no Instagram. Exato. Então, se tu tem esse discernimento, nós já estamos já diferente, entende? Porque é isso que eu acho. Para que veio essa criança? De novo, essa criança veio para satisfazer o que? As minhas necessidades, né? Ou essa criança veio para juntos contarmos uma história, né? E construirmos uma família. E que fora das câmeras. Porque a minha preocupação é tudo isso que tu fala, né? Que tu consegue saber que tu não dorme legal, que tu tem problemas, que quando a tua filha não tá bem, tu vai não postar. Quer dizer, com respeito àquela criança, à individualidade dela, né? O que me preocupa são essas pessoas que não têm esse discernimento, né? Que são a maioria. São a maioria, E são alimentadas, né? Alimentadas pelo próprio Instagram, pelos patrocinadores. Não tem uma história daquela mãe que, quando desligava as câmeras, maltratava o filho? Isso, uma mulher dos Estados Unidos que era uma super blogueira de maternidade, famosíssima, tinha negócios, né? E no fim ela acabou, ela né, foi presa porque torturava as crianças, né? Porque, né, deixava elas malnutridas, acorrentadas. Então, olha o extremo, né? Era uma vida perfeita, uma mãe, né, que era modelo. É uma mãe perversa, né? E uma mãe perversa na vida real, né? Então, é um paralelo, assim, é difícil da gente entender e dizer, mas, meu Deus, né? Como é que uma realidade, ela era um personagem, E aquelas crianças, elas foram, né, prejudicadas por causa dessa vontade dela parecer ser alguma coisa, né? E, na verdade, não é uma mãe, né? Mas a gente teve agora, recentemente, aquela questão da trend dos palavrões. Eu ia comentar, exato. Gente, é isso, sabe? É um nível de futilidade, desrespeito com as crianças, assim, que eu nem postei nada sobre isso, porque eu pensei, cara, eu não vou dar embora um negócio desse, entendeu? Porque, assim, não tem, né? Não tem explicação de tu trancar a criança pra ela ficar falando. Olha, isso é uma coisa que eu imagino, assim, um adolescente maior dizendo, mãe, eu acredito que né? Eu vou contextualizar para as gurias aqui. É uma trend do Instagram, do TikTok, que as mães pegavam suas crianças, botavam num banheiro, assim, com a câmera ali, e falavam, olha, quando eu fechar a porta, você pode falar as palavras mais feias que você conhece, os palavrões mais feios. E trancavam a porta e a criança ia falando, né? E aí algumas crianças, né, falavam, outras na sua inocência nem sabiam o que eram, não falavam e tal. E aí gerou toda uma questão, né? Por que fazer isso, né? Por que expor
aquela criança que no dia a dia, com certeza, tu diz, olha, não fala palavrão, não sei o quê, e tu permite de alguma forma que isso aconteça e expõe isso na internet, né, do seu filho. Então é isso que a Aline tá trazendo, né? Como isso também é prejudicial, né? Como é que fica na cabeça daquela criança isso, né? Essa confusão. Então é esse exemplo que ela trouxe. E sabe uma coisa que, enfim, a Aline falando, todas as coisas ruins que podem acontecer, né? E podem, né? A gente tem que estar ciente que tem pessoas malucas em todos os meios. Vai ter na praça, vai ter na rede social. Mas, para além disso, eu acho muito legal ver vídeo de criança. Assim, só para trazer um lado bem positivo, que tem tanta coisa ruim na rede social, tanta... Aliás, a gente tá lidando com tantos desafios no dia a dia, e quando tu rola e vê uma criança fofinha fazendo uma coisa legal, dá uma limpada, às vezes, no nosso próprio mental, né? Então, eu acho que é a pureza, né? Eu digo, vídeo de criança e de gato tá sempre rolando no meu Instagram. No meu também. Criança e gato. Faz bem. E é isso também, a gente tem que estar atento. Mas a gente também tem que acreditar que as pessoas ali são boas. E que isso faz diferença e que a vida das pessoas pode ficar mais feliz porque eu coloco um vídeo muito fofo de uma criança fazendo coisas muito puras, muito meigas, muito limpas. Então, acho que sim, a gente tem que estar atento, mas eu também acredito que a gente tem que pensar no bem, né? Pensar que as pessoas são boas, não só no sentido de compartilhar experiências, mas só de ver a criança fazendo as suas fofurices. Também acho que isso tem valor. É verdade. Eu não finalizaria esse episódio de uma forma melhor, assim. Eu acho que é uma mensagem de esperança, de alegria, né? Até pra gente, realmente, vamos pensar que as pessoas podem ser melhor, né? Vamos pensar que as pessoas ainda vão entender que as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje fazem mais o bem do que o mal. Eu não encerraria de forma melhor e nosso tempo tá acabando, infelizmente. Mas eu queria agradecer as meninas que estiveram aqui comigo no segundo episódio do Entre Consultas. Como é de praxe aqui, eu vou dar os recadinhos de novo, tá? Os episódios vão ao ar a cada 15 dias, nas quintas-feiras, no YouTube e no Spotify da Nilo Franz, tá? Então vocês podem encontrar lá. No Instagram da Nilo Franz, vocês ficam atentos a todas as novidades, entender quais são os próximos assuntos, making off e outros conteúdos bacanas sobre reprodução, maternidade, paternidade. E também quero deixar, então, a oportunidade das meninas deixarem os arrobas dos Instagrams delas para as pessoas seguirem um pouquinho. Elas fazem esses conteúdos super bacanas, né? Então eu quero que elas falem um pouquinho dos arrobas. Por favor, Carla. O meu é @doutora Carla Schmitz. Cláudia? O meu é @claudia.nfpsicologia. Aline? O meu é @mamãezices, com S mesmo, e tô esperando vocês lá pra gente, então, compartilhar aí bastante sobre a vida de mãe, de tetante e de gestante também. Obrigada, meninas. Finalizamos o segundo episódio do Entre Consultas.